Então, nesta noite, nós continuaremos a falar a respeito do exercício da fé cristã. Gostaria de introduzir a fala desta noite com a história de composição do hino Sou Feliz, de número 398 do nosso Inário Cristão. Este hino foi escrito por um homem chamado Horácio. Ele nasceu em 1828 e veio a falecer em 1888. E meses antes de um grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago, na qual ele residia, em 1871, Horácio tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi totalmente devastada pelo fogo. E não bastasse este terrível abalo financeiro, que certamente lhe trouxe grandes preocupações, ele passou pela dolorosa perda de um filho logo em seguida. E esta morte trouxe grande sofrimento para toda a família. E assim, o piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e de descanso para sua alma, mas também para sua família, resolveu viajar com a esposa e mais 4 filhas para a Europa, onde então se encontraria com o grande evangelista do século, o Sr. Moody, em uma das cruzadas evangelísticas que assim estava a realizar-se na Inglaterra. Sendo assim, em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos de negócios, este homem precisou permanecer em Chicago por mais alguns dias. No entanto, como tudo já estava programado e decidido, ele enviou a sua esposa e suas 4 filhas no navio, na perspectiva de partir dias depois a encontrar-se com a sua família ao destino aos quais estavam indo. No entanto, meus queridos irmãos, no dia 22 de novembro de 1873, o navio em que sua esposa e suas 4 filhas estavam a viajar sofreu um acidente gravíssimo, veio a naufragar. E depois de alguns dias, os sobreviventes finalmente chegaram ao seu destino, quando a sua esposa mandou um telegrama ao seu marido, que rezava o seguinte: salva, porém só. Sim, salva do acidente, do naufrágio. Salva por ter chegado no seu destino em segurança, porém só, porque havia perdido suas 4 filhas naquele naufrágio. Imediatamente, o senhor Horácio tomou um navio e foi ao encontro da sua esposa. E no percurso da viagem, ele veio a escrever então este hino: Sou feliz com Jesus, sou feliz. Ele o escreveu, meus irmãos, contemplando as implacáveis ondas do mar que tiraram a vida das suas 4 filhas. Assim, a letra deste hino reflete a expressão de fé na vida de um homem, naquilo que talvez tenha sido o maior e mais desafiante momento da sua fé cristã. Naquilo que certamente, meus queridos, penso eu, foi a maior provação da sua vida com Deus. Veja, por exemplo, a letra deste hino que ele escreveu no momento de aflição e provação da sua fé. Diz o seguinte o hino: se paz a mais doce me deres a gozar, se dor a mais forte sofrer, ó Senhor, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Essa história, meus queridos, nos ensina que a fé em Jesus Cristo nos prepara para os momentos mais adversos da vida. Ela nos ensina a agirmos de forma honrosa a Cristo em meio às mais cruéis provações da caminhada cristã. Mas você ainda me perguntaria: como encontrar forças para viver a fé cristã em momentos de provações, tais como sofrimento, lutas, desânimo espiritual, incertezas da fé, fraqueza espiritual, perseguições, enfermidades, entre tantas outras coisas que ameaçam a vivacidade da fé cristã? Como nós temos estudado, o capítulo 11 de Hebreus foi escrito com o propósito de nos ensinar a viver pela fé, a exercer a fé em momentos de dificuldades. O autor tem em mente, neste capítulo, despertar a fé dos seus leitores que viviam momentos difíceis. Podemos dizer que eles estavam com a fé sob ataque. E o autor, meus queridos, faz isso abrindo a galeria da fé do Antigo Testamento, para nos mostrar como homens e mulheres viveram pela fé, pela confiança em Deus, apesar das dificuldades presentes na caminhada. E o texto de hoje vai apontar outros heróis da fé que exerceram a confiança em Deus em dias de provações, de angústias da sua fé. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 40, porém, iremos nos deter apenas nos versículos 32 a 34 nesta noite. Diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela fé os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Então, meus queridos, chamo a atenção dos irmãos nesta noite, para a partir dos versículos 32 a 34, pensarmos que a fé cristã, ela é exercida em meio a muitas provações. E queremos destacar nesta noite duas motivações que nos ajudam a lidar com as provações da fé cristã. A primeira motivação é que a fé nos capacita a cumprir os propósitos de Deus. No versículo 32, assim veremos. Este versículo, irmão, vai destacar alguns períodos históricos de Israel, nos quais Deus sempre esteve levantando homens para assim cumprir os seus propósitos designados para o seu povo e para a história. E este versículo, então, dá a entender que Deus sempre demonstrou o seu poder na vida dos seus servos ao decorrer da história. Acompanhe comigo o versículo 32.
E o autor da carta conclui que não terá tempo suficiente para listar todos os notáveis servos de Deus, homens e mulheres de Deus do passado, que se destacaram pela sua confiança em Deus em momentos principalmente de adversidades. Por isso ele se contenta agora, por conta de espaço, fazer apenas uma apresentação geral dos principais momentos históricos da caminhada do povo de Deus. E para isso ele vai destacar alguns representantes de cada um deste período, conforme veremos agora. Observe aí então, Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. Certamente, irmãos, este grupo de 4 homens de Deus representa o período de Juízes. Este período ele vai desde a morte de Josué, após a conquista da terra prometida, até a unção de Saul como o primeiro rei de Israel. Após a morte de Josué, aquele que foi responsável por conduzir o povo a entrar na terra prometida após a morte de Moisés, após a sua morte e a morte de toda a geração que com ele entrou na terra prometida, o povo de Israel, meus queridos, entrou em um dos momentos mais críticos da sua história. Primeiro, ele não tinha liderança. O povo estava sem uma liderança. Moisés já havia morrido na caminhada pelo deserto. Josué, que entrou na terra prometida, já havia morrido. E o povo estava à mercê, sem uma liderança instituída. Mas não apenas isso. O povo não tinha nenhum comprometimento com o culto a Deus. Eles haviam trocado a adoração centrada em Deus pela adoração pagã dos seus dias. Estavam adorando a Baal, a Astarote, deuses pagãos. Meus queridos, a situação espiritual era tão degradante que o próprio Deus, conforme narra em Juízes capítulo 2, os entregou nas mãos de nações inimigas, para que assim eles sofressem inúmeras derrotas, para que então reconhecessem a desobediência na qual eles estavam andando. Por conta disso, no período de Juízes, o povo de Israel vivia angustiado, vivia oprimido pelos seus inimigos, principalmente por parte dos filisteus, que sempre se constituiu um dos maiores inimigos dos israelitas. E neste contexto de degradação espiritual, de falta de comprometimento com Deus, de falta de liderança espiritual para o povo, Deus então levanta os juízes, que foram pessoas levantadas pelo Senhor para libertar o povo de Israel da mão daqueles que oprimiam a sua fé, as suas vidas. Assim, esse período histórico dos juízes mostra o poder de Deus em livrar o seu povo daquilo que está oprimindo a sua fé. Com estes homens, representando o período histórico de Juízes, o autor nos mostra que Deus é poderoso o suficiente para nos livrar daquilo que está oprimindo a nossa fé, meus queridos. Assim como ele levantou os juízes para libertar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos. Assim como Deus levantou os juízes para moldar a obediência do povo de Israel, para ensiná-los a caminhar pela fé. Este é o mesmo Deus que atua na história ainda hoje e que é poderoso o suficiente para nos livrar de tudo que ameace a nossa fé, que angustie a nossa caminhada e nos venha prover uma vida de obediência pela fé em Cristo Jesus. Um outro período histórico que é citado é o período dos reis, representado aqui pelo rei Davi. E ao longo dos fracassos, castigos e livramentos presentes no livro de Juízes, o povo de Israel ele se conscientizou da necessidade de ter um rei levantado por Deus para lhe governar. Neste contexto, sabemos que Saul foi o primeiro rei dado por Deus a Israel.
mas também sabemos que ele não seguiu as prescrições dadas por Deus para o reinado, conforme está escrito lá no capítulo 17, versículos 14 a 18 de Juízes. E ele veio então a ser reprovado por Deus, por não observar as prescrições da palavra de Deus para o seu reinado e para governar o povo de Deus. E em seu lugar, Deus levantou então o rei Davi, que veio a ser um grande rei de Israel. Davi, meus queridos, sobe ao trono em um contexto de fracasso e desesperança para Israel. Nós precisamos entender isso. Isso porque Saul, seus filhos e todo o seu exército haviam sido derrotados e assassinados pelos os piores inimigos de Israel, que eram os filisteus neste momento. Neste momento, o rei que o povo havia pedido a Deus está morto. Seus filhos estão mortos. Seu exército foi derrotado. A frustração e a desesperança inunda o coração dos israelitas neste momento. Mas neste contexto, Deus levanta o rei Davi como o grande rei de Israel, como aquele homem de Deus, homem de fé, que vai reacender as chamas da esperança no coração do povo de Deus e vai demonstrar, meus queridos, que Deus continua cuidando do seu povo, renovando as suas forças, a sua esperança e provendo para eles alguém que os guie de forma gloriosa. O que é que nós aprendemos com este período de Davi? Que Deus, meus amados irmãos, continua levantando pessoas que em meio a muitas provações vão cumprir os propósitos dele para nossas vidas. Que Deus vai continuar, meus queridos, nos capacitando a cumprir a vontade dele, reacendendo no nosso coração a esperança de vivermos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Davi, como grande rei de Israel, tornou-se a grande esperança, aquele que trouxe refrigério, tanto espiritual, mas quanto também físico, material para o povo de Israel. Pois nós bem sabemos que Davi assim derrotou todos os inimigos de Israel da sua época. Em seguida é citado o período dos profetas, representado aí por Samuel e também de forma geral pela expressão os profetas. Samuel entra em cena em mais um dos momentos de crise israelita. Espiritualmente, até mesmo o sacerdócio estava corrompido, pois no tempo de Samuel está no sacerdócio Eli, homem íntegro, porém está também os seus filhos, homens corruptos, que viviam no pecado, na imoralidade. Com isso, prevalecia em Israel a imoralidade, a adoração pagã. A fé em Deus era amplamente descomprometida e superficial. Mas também, irmãos, politicamente Israel estava se enfraquecendo cada vez mais, devido às muitas divisões internas. O povo começou a brigar entre si no período de Samuel, uma tribo contra outra tribo, causando divisões no meio do povo. Mas também estava enfraquecido devido às sucessivas derrotas para com os seus inimigos. E nesse ambiente, marcado pela imoralidade, marcado pela falta de fé sincera em Deus, Samuel é levantado pelo Senhor para pôr em ordem as coisas, ungindo os 2 primeiros reis de Israel, Saul e logo em seguida, após a sua morte, a Davi como rei de Israel. Porém, a fé de Samuel se destacou pelo seu caráter piedoso, pela sua obediência implacável à palavra de Deus. E com Samuel, meus queridos, aprendemos que mesmo em momentos de declínio e apostasia espiritual, nós precisamos manter a integridade da nossa fé e a fidelidade em caminhar com Deus. Samuel é citado para encabeçar a linha dos profetas,
como exemplo de integridade, de piedade, de comprometimento com Deus em momentos de apostasia espiritual. Nós precisamos lembrar que este era o contexto da carta aos Hebreus. Contexto de desânimo, de declínio, um contexto de apostasia espiritual, onde muitos dos seus leitores estavam abandonando o cristianismo para retornar ao judaísmo da sua época. Com isso, eles precisavam então aprender que mesmo nos momentos mais críticos, a sua integridade da fé deveria ser mantida. E a expressão os profetas se refere então aos profetas de forma geral. E os profetas, meus queridos, eram acima de tudo proclamadores da vontade de Deus para o seu povo. Eles eram homens levantados por Deus para atuar principalmente em tempos de decadência espiritual. Eles condenavam a imoralidade do povo e a injustiça social. Eles proclamavam o caráter da justiça e da misericórdia de Deus. Eles anunciavam a necessidade de uma vida genuína e não apenas de aparência. Eles proclamavam a necessidade de arrependimento para a restauração quando o povo de Deus estava em pecado. Eles anunciavam a mensagem do juízo iminente de Deus, caso o povo não se arrependesse. Eles também proclamavam a vinda do Messias como a verdadeira salvação e a glória de Israel, mas também como uma mensagem de juízo para aqueles que não se arrependessem dos seus pecados. Em suma, meus queridos irmãos, nós podemos dizer que a mensagem dos profetas não era uma mensagem agradável aos ouvidos humanos. A sua mensagem causava incômodo aos ouvidos, pois feria a consciência daqueles que não queriam um compromisso sério com Deus. A sua mensagem, meus queridos irmãos, era um incômodo para aqueles que não queriam viver pela fé, conforme diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. E por conta disto, eles sofreram as mais cruéis perseguições por causa da sua fé e da sua fidelidade em proclamar a vontade de Deus. Veja, por exemplo, como Jesus descreve a postura dos israelitas diante dos profetas enviados por Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Contudo, meus queridos, embora os profetas tenham sido cruelmente perseguidos por conta da mensagem que anunciava, todos eles cumpriram a sua missão mediante o poder de Deus. Veja, por exemplo, como que Deus fortaleceu o profeta Jeremias em um dos momentos mais difíceis da sua caminhada. Lá em Jeremias 15:11 diz o seguinte: disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Jeremias foi chamado por Deus para anunciar a um povo que não queria ouvir a Deus. Por conta disso, ele foi brutalmente perseguido pelas lideranças de Israel, pelos seus familiares, pela sociedade. Ele chegou até mesmo, meus queridos, a desejar a morte, a querer desistir do seu ministério, a não mais querer pregar a palavra de Deus. Mas Deus sempre fortaleceu o seu servo e o capacitou com o seu poder para cumprir a vontade dele para o seu povo. Desta forma, com os profetas aprendemos que Deus sempre levanta homens fiéis e comprometidos com a palavra para repreender, para consolar e para restaurar a fé dos seus servos. No entanto, também aprendemos que Deus não nos abandona nos momentos de aflições. Em meio às provações, devemos recorrer ao socorro do poder de Deus que nos sustenta em meio às adversidades da fé. Por isso, meus queridos, o autor de Hebreus chama seus leitores para olhar no retrovisor e ver como Deus tem socorrido os seus filhos, como que Deus tem usado o seu povo para cumprir os seus propósitos no decorrer da história. Eles deveriam concluir que o mesmo Deus que agiu no passado, na vida dos seus servos, continua agindo no presente,
que o mesmo Deus que capacitou o seu povo para cumprir a sua vontade é o Deus que ainda hoje atua, sustenta e capacita os seus servos a viver a vontade dele. Da mesma forma, nós hoje não devemos fechar os olhos para o que Deus tem feito pelo seu povo no caminhar da história, irmãos. Pense, por exemplo, em como Deus levantou os reformadores, entre eles o de destaque Martinho Lutero, para revolucionar o cristianismo do século XVI. Quando assim vivíamos um dos momentos mais críticos da história do cristianismo. E Deus levanta homens santos, homens de fé, piedosos, para cumprir a vontade dele e trazer então ao cenário do cristianismo a grande e conhecida reforma protestante, das quais nós somos herança. Deus continua atuando, preparando e usando os seus servos para cumprir os seus propósitos, a sua vontade na história cristã, mesmo que em meio a muitas provações. Portanto, meus queridos, de fato, olhando para a história do povo de Deus, olhando pelo retrovisor, percebemos que a fé cristã ela é exercida em meio a muitas provações. E estamos aqui vendo duas motivações que nos ajudam a lidar com as provações da fé. A primeira motivação é que a fé nos capacita a cumprir os propósitos de Deus. Somos fortalecidos por Deus neste momento. E a segunda motivação é que a fé nos prepara para experimentar o poder de Deus, versículos 33 a 34. Os versículos 33 e 34 vão nos mostrar 9 ações de fé nas quais o povo de Deus pode experimentar do poder que vem do Senhor. Por questões de didática, nós agrupamos essas 9 expressões em 3 grupos, as quais iremos analisar agora. Primeiramente, veja comigo que pela fé recebemos do poder de Deus para alcançar grandes realizações. Os quais, versículo 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. A expressão por meio da fé enfatiza que todas as realizações que serão citadas em seguida, todas as ações, foram alcançadas pelos servos de Deus por conta da sua fé no Senhor. A ideia, meus queridos, é que suas ações eram fundamentadas pela confiança de que Deus estaria agindo em favor deles. Tudo quanto eles alcançaram, as realizações, não foi por mérito pessoal, foi unicamente pela confiança no agir de Deus, no poder de Deus em socorrê-los em momentos oportunos. E a expressão subjugaram reinos se refere às vitórias dos juízes, como também dos reis de Israel. Se você vai ler os livros históricos, você vai perceber ali o registro das vitórias, como por exemplo no livro de Juízes, das vitórias que Deus trazia para o seu povo por meio daquele juiz que ele levantava em determinado período histórico. A ideia, irmãos, original indica que eles não apenas lutaram e venceram os inimigos, mas sim que fizeram isto em aparente desvantagem. Ou seja, em cada situação que o povo de Israel se colocou em batalhas bélicas, batalhando contra outros reinos, outras nações, outros povos, Israel estava aparentemente em desvantagem. Contudo, Deus os capacitou na força do seu poder para que eles subjugassem esses reinos, ou seja, para que eles vencessem, derrotassem esses reinos inimigos. Embora eles estivessem em situação desfavoráveis, Deus os deu o poder para vencer os seus mais cruéis inimigos. E a expressão praticaram a justiça possivelmente se refere à integridade dos profetas, apontando especialmente para Samuel como representante de integridade profética. Possivelmente, irmãos, esta ideia então, esta expressão se refere possivelmente a Samuel e os profetas,
mas não também a eles, mas ao povo de Israel, aos reis, como por exemplo é dito nas Escrituras, que o rei Davi praticou e ensinou o povo de Israel a praticar a justiça. Praticar a justiça está estreitamente relacionado com a piedade cristã, com o viver pela fé em Deus. E pela fé os servos de Deus são capacitados a viver de forma justa, de forma íntegra, na sua geração. Veja, por exemplo, o que é dito lá em 1 Samuel. Agora vocês têm um rei que os governará. Samuel falando. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei soborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam, tu não nos explorastes, nem nos oprimiste. Tu não tirastes coisa alguma das mãos de ninguém. Veja que Samuel está se colocando em julgamento diante do povo, diante do rei, para que se fosse encontrada alguma injustiça na sua vida, que apontassem agora, para que ele assim se arrependesse e restituísse as suas falhas. E o povo diz que não encontrou falha alguma neste homem de Deus. Meus queridos, na mesma perspectiva, o apóstolo Paulo em Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. E na mesma perspectiva, lá em Gênesis 6,9, é dito a respeito de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pela fé, meus amados irmãos, nós somos capacitados pelo poder de Deus para viver a justiça que provém da fé. E assim, testemunharmos deste glorioso Deus. Todos estes servos viveram em tempos de perseguição, de opressão da fé, contudo foram capacitados pelo Senhor para viverem piedosamente, de forma íntegra, numa geração pervertida pelo pecado. E com isto aprendemos que quando vivemos pela fé, não negociamos a nossa integridade pessoal, não negociamos a nossa piedade, não deixamos de viver pela fé em Cristo, nem mesmo perante a morte. Mas é dito ainda que pela fé eles obtiveram a promessa. No contexto mais amplo, esta expressão obtiveram a promessa se refere ao povo de Israel. Pois lá em Josué, capítulo 23, versículo 14, é dito que nenhuma das promessas de Deus para o seu povo falhou. Meus irmãos, Deus é poderoso e fiel o suficiente para cumprir todas as promessas feitas para a vida do seu povo. Mas possivelmente também se refira ao rei Davi. As promessas do reino davídico, de que não teria fim. E nós de fato sabemos que o reino de Davi não teve fim, pois diz que Cristo é a raiz de Davi. Pela fé, as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. Portanto, quando confiamos no poder de Deus, nós somos capacitados a vencer as mais intensas provações. Podemos vencer as mais cruéis lutas da nossa fé. Podemos viver de maneira íntegra numa geração corrompida pelo pecado e podemos nos alegrar com as promessas de Deus, em especial aquela promessa da vida eterna para aqueles que vivem pela fé. Mas em segundo lugar, nós recebemos o poder de Deus para o livramento em tempos de adversidades. Diz o texto, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. A sentença fecharam a boca do leão descreve o episódio lá de Daniel capítulo 6. Inconformados com a piedade de Daniel, os supervisores do rei planejaram um momento para destruir Daniel, buscando encontrar nele falhas nos seus serviços prestados ao rei. No entanto, no capítulo 6, versículo 4, é dito que eles não encontraram culpa alguma em Daniel.
E sendo então que eles não encontravam nenhuma falha na integridade de Daniel, porque de fato era um homem que vivia pela fé, eles tramaram uma maneira de destruir Daniel. Começaram a perseguir a sua fé, não conseguiram. Então eles criaram um decreto que foi assinado pelo rei, onde todos deveriam deixar de orar por 30 dias, e a pena para a desobediência a isso era ser lançado na cova de leões e ali ser devorado pelos leões. Nós sabemos que Daniel não deixou de orar, ele continuou a sua vida pela fé conforme desenvolvia, continuando a orar 3 vezes por dia. E quando assim, estes supervisores do rei souberam que Daniel não havia interrompido a sua vida com Deus, chama Daniel, leva até a presença do rei. E mesmo que o rei piedosamente quisesse livrar Daniel, não poderia, porque já era um decreto real. E ele então é lançado na cova dos leões, que é tapada com uma grande pedra. Mas veja o que aconteceu no dia seguinte. Lá em Daniel 6, 20 e 22, acompanhe. Chegando-se ele à cova, o rei chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Pela fé, Deus tapou a boca dos leões, e estes leões não devoraram Daniel na cova dos leões. Novamente, meus irmãos, a ideia é de alguém que se encontra numa situação desfavorável, mas que é socorrido pelo poder de Deus. Deus é poderoso para livrar o seu povo nos momentos de adversidades. E a expressão extinguiram a violência do fogo diz respeito à ocasião em que Deus livrou os 3 amigos de Daniel da fornalha ardente, agora no capítulo 3 de Daniel. Quando ameaçados de ser lançados na fornalha ardente, veja o que eles responderam: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Daniel 3,17. E veja agora o testemunho do próprio rei, após tê-los lançado na fornalha ardente. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Daniel 3,28. Estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa da sua fé, da confiança em Deus, mesmo sendo lançados na fornalha ardente, extinguiram a violência do fogo e saíram ilesos dali, porque receberam do livramento que vem do Senhor. E a frase, escaparam ao fio da espada, possivelmente se refere às inúmeras ocasiões em que Deus livrou o seu povo da tirania dos seus inimigos, visivelmente mais fortes e mais preparados para a batalha. Também, meus irmãos, há de se referir às muitas vezes em que Deus livrou da espada o rei Davi quando era perseguido por Saul. Possivelmente se refira também a Elias e a Eliseu, que foram ameaçados de morte no capítulo 19 de 1 Reis, contudo, foram livres pelo poder do Senhor. Por mais que passemos por momentos difíceis, devemos confiar que Deus é poderoso o suficiente para nos livrar de todas as coisas. Precisamos tão somente viver pela fé nele. Mas em terceiro lugar, pela fé nós recebemos do poder de Deus para sermos fortalecidos em nossos momentos de fraquezas. Diz o texto que da fraqueza tiraram forças.
fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos inimigos. A sentença da fraqueza tiraram forças. Certamente levaria a mente dos leitores desta carta a pensar na história de Sansão, narrada em Juízes, capítulos 13 a 16. A história é bem conhecida. Sendo Sansão traído por Dalila, ele foi apanhado pelos filisteus, que de imediato o aprisionaram, furaram os seus dois olhos. Depois disto, o fizeram como espetáculo numa grande casa, que tinha capacidade para mais de 3.000 pessoas, e essas pessoas ali reunidas com todos os líderes ali inimigos de Israel naquela ocasião, estavam a zombar da fé de Sansão. Neste momento, enquanto Sansão é levado para servir de espetáculo para todo o povo, para os filisteus naquele momento, vendo ele as grandes colunas que sustentavam aquela casa. Agora imagine o tamanho, meus irmãos, daquela casa para comportar na sua estrutura uma espécie de galeria, mais de 3.000 pessoas. E Sansão, vendo aquelas colunas, pedem aos soldados que o levavam para que permitisse que ele se apoiasse naquela coluna por um momento. E assim os soldados permitem. E ele se apoia naquela coluna. E naquele momento ele faz um clamor a Deus. No seu momento de fraqueza, nós sabemos que por conta dele ter cortado o seu cabelo, ele havia entrado num momento de fraqueza, as suas forças se esvaíram. E neste momento, veja o clamor que ele faz a Deus. Diz o texto lá em Juízes 16, 28 e 30. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dar-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez forças sobre ela, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que Sansão matou na sua morte do que os que matara na sua vida, irmãos. Na sua fraqueza, Sansão encontrou forças no poder de Deus, irmãos. Mas ainda podemos, por exemplo, pensar no rei Davi, que ainda bem jovem foi fortalecido por Deus para enfrentar aquele gigante filisteu que zombava da fé de Israel. A ideia, meus queridos, é que Deus supre a fraqueza dos seus servos com o poder que vem dele. Portanto, não desfaleça diante dos desafios que rodeiam a sua fé. Ao contrário, fortaleça no poder do seu Salvador, que ele lhe sustentará na fé até o fim. Tão somente confie neste poderoso Deus para lhe fortalecer, como Sansão confiou no Senhor nos seus momentos de fraqueza. Pois, como diz Paulo, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de cumpri-la até o fim. Então não se desanime, mas creia no poder que vem do Senhor para a sua vida. E a expressão fizeram-se poderosos em guerra se refere tanto aos juízes quanto aos reis de Israel, quando em situações desfavoráveis eles venceram os seus inimigos. A ideia é que, por meio da fé, eles receberam forças para vencer as batalhas bélicas. Podemos, meus irmãos, dizer que as lutas fortalecem a nossa fé, pois ela nos faz confiar e depender mais de Deus. E a expressão puseram em fuga exércitos estrangeiros aponta diretamente para o triunfo de Israel diante das nações inimigas. Esta expressão descreve a coragem do povo de Deus diante daqueles que oprimiam a sua fé. Portanto, meus amados irmãos, se você está fraco na fé,
Se você se encontra desanimado ou está sofrendo pressões por causa da sua fé em Cristo, não pense em retroceder, siga adiante. Busque o fortalecimento que vem do Senhor. Clame para que Deus lhe dê forças para triunfar contra aquilo que está provando a sua fé. Creia que o braço do Senhor continua estendido para socorrer o seu povo, para lhe dar o poder que vem dele para a sua vida. E sendo assim, nesta noite nós, de fato, vimos que a fé cristã ela é exercida em meio a muitas provações. Essas provações se referem às situações difíceis que enfrentamos na vida com Deus. E então destacamos, meus amados irmãos, duas motivações que nos ajudam a lidar perseverantemente com a fé, ou a exercer perseverantemente a fé em meio às provações. A primeira é que a fé nos capacita para cumprir os propósitos de Deus. Deus tem planos para a sua vida e as adversidades é uma ferramenta nas mãos de Deus para aperfeiçoar a vontade dele e a sua vida. Segunda, é que a fé ela nos prepara para experimentar do poder de Deus, irmãos. É somente pela fé, e vale dizer, no meio das provações, que nós mais experimentamos o poder que vem do Senhor. Nesta perspectiva, podemos pensar nas provações como uma ferramenta pedagógica que nos ensina a viver pela fé em Cristo. Por isso, devemos suportar com perseverança, com paciência, as dificuldades da caminhada cristã, sabendo que Deus está usando-as para lapidar a nossa fé em Cristo. Também devemos enfrentá-las na dependência de Deus, suplicando o auxílio que vem do Senhor. Porque, de fato, meus irmãos, a fé no Senhor nos encoraja para lidar com as situações mais adversas desta vida. E eu finalizo com duas aplicações. Primeiramente, me dirijo a você, que porventura esteja sendo provado na sua fé e que a semelhança dos leitores de Hebreus esteja pensando em desistir da caminhada cristã. Talvez você esteja sofrendo pela falta de fervor espiritual. Talvez você esteja se sentindo fraco na luta contra o pecado. Ou talvez você esteja lutando contra algumas circunstâncias que lhe roubaram a alegria da fé cristã, a alegria da casa do Senhor, a alegria da salvação. Ou quem sabe ainda você esteja confuso na sua fé por não enxergar na sua vida as marcas da fé destacadas na galeria de Hebreus capítulo 11. Se este é o seu caso, eu lhe convido a olhar com mais atenção a galeria dos heróis da fé. E você verá que todos esses homens e mulheres de Deus, em algum momento, eles também fraquejaram na sua fé. Olhe, por exemplo, para Moisés, um homem piedoso, temente a Deus, mas que em um dos momentos mais cruciais da sua vida foi incrédulo em Deus e não creu que Deus poderia tirar a água daquela pedra. E por conta deste ato de incredulidade, deixou de entrar na terra prometida. Olhe, por exemplo, para Sara, que quando assim ouviu o anjo do Senhor a falar com Abraão de que ela teria uma filha, riu, por não crer que aquilo aconteceria. Olhe para Abraão, que após alguns anos esperando o cumprimento da promessa do nascimento de Isaac, e Isaac não vindo, ele então deita-se com uma das suas servas, e tem um outro filho, Ismael. Olhe para Davi, o único homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Mas veja para o fracasso da fé de Davi quando ele cometeu adultério, quando ele tramou o assassinato. E o pior de tudo ainda, quando ele tentou ocultar todas essas coisas. Olhe para Jonas, o profeta fujão da vontade de Deus. Meus queridos, não se desanime diante das provações da sua fé. Todos estes homens e mulheres de Deus do capítulo 11 não eram pessoas perfeitas, ao contrário. Eles cometeram erros.
Erros que, na verdade, até nos assustam. No entanto, pela confiança depositada em Deus, eles foram fortalecidos pelo Senhor e viveram pela fé, pela confiança no poder de Deus. Portanto, eu gostaria de lhe encorajar a não ficar estagnado na sua fé, mas também a não retroceder diante das provações que ameaçam o exercício da sua fé cristã. Ao contrário, faça das provações, das dificuldades, das lutas, uma oportunidade para crescer em Cristo Jesus. Quantas pessoas, por exemplo, não se tornam mais fervorosas na fé após terem passado por aflições difíceis? Quantos casamentos não foram fortificados depois de passarem por dolorosas provações? Quantos cristãos não se tornaram mais perseverantes, mais firmes na fé após momentos de provações? Quantos homens e mulheres de Deus não se tornaram espiritualmente mais firmes após terem se deixado ludibriar por algum pecado específico? Pense, por exemplo, em Davi. Após cometer aquele adultério, a trama daquele assassinato, e ao ser repreendido, chegando ao arrependimento, leia depois os Salmos de Davi, que ele escreveu após o seu arrependimento por causa destes pecados, e veja ali um homem piedoso, um homem de coração contrito, um homem que vivia na dependência de Deus, irmãos. É por isso que foi a ele atribuído um homem segundo o coração de Deus. As provações, meus amados irmãos, são ferramentas pedagógicas nas mãos de um Deus soberano para nos ensinar a viver pela fé em Cristo Jesus. Por isso, não desfaleça, não desanime, olhe para Cristo e siga caminhando para a glória de Deus. Não desiste. Olhe para o Senhor. Olhe para a história do povo de Deus e veja como Ele tem suprido as fraquezas dos seus servos para usá-los para os seus propósitos santos. E eu gostaria de encorajá-lo, lendo para vocês o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10 apenas. Veja como você pode ser fortalecido nos seus momentos de fraqueza espiritual. Diz o versículo 9 e 10. Então ele me disse, no caso é Paulo aqui, escrevendo e dizendo, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Meus queridos, os nossos momentos de fraqueza, Deus os permite para nos ensinar a depender mais dele e a viver de fato pela fé. Segunda aplicação. Me dirijo a você que ainda não foi chamado a viver pela fé em Cristo. A história bíblica é a história de homens e mulheres que foram chamados de suas vidas de pecado, de seus ambientes profanos para viver pela fé em Cristo Jesus. Toda a história bíblica aponta para Cristo. Assim como Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, também Cristo foi enviado por Deus para lhe libertar da escravidão do pecado. Assim como aquele cordeiro pascal precisou ser morto para que os israelitas fossem libertos do castigo, da condenação que viria sobre todo o Egito naquele dia, também Cristo Jesus precisou morrer, derramar o seu sangue, para assim libertar você da ira de Deus contra a sua vida. E assim como Deus levantou os juízes para livrar o seu povo e condenar os rebeldes, também Cristo é o supremo juiz que livra do juízo de Deus aqueles que pela fé creem nele, mas que também condenará impiedosamente todo aquele que se mantiver rebelde aos planos de Deus. E assim como Deus levantou reis para governar sobre o seu povo, ele também levantou a Cristo, a raiz de Davi, para reinar soberanamente sobre as nossas vidas e sobre a igreja, irmãos.
E da mesma forma que Deus levantou os profetas para desvendar ao povo a sua vontade e chamá-los ao arrependimento, Ele também enviou Cristo ao mundo para revelar a nós, pecadores, a plena vontade de Deus e nos chamar ao arrependimento pela fé em Cristo. É por isso que lá em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2 é dito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Cristo é a plena revelação de Deus para a sua vida. Toda a história aponta para Cristo e Cristo é a consumação de toda a história. Por isso você precisa vir a Ele pela fé. Porque este Cristo, que trouxe a nós pecadores a plena revelação da vontade de Deus, Ele veio para chamar você, ó pecador, ao arrependimento e à fé nele. E nisso, lá em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A história é a história de Cristo. É a história de um Redentor crucificado por um pecador injusto como eu e você. E é por isso que o meu chamado nesta noite é para que você venha a Cristo por meio da fé, que você desista dos seus pecados, da sua incredulidade, da sua rebeldia e passe a caminhar pela fé no Filho de Deus. Que Deus seja misericordioso o suficiente para manifestar graça e salvação a você nesta noite por meio da fé. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.